Olá, bem-vindo ao curso Fermentando com Alta Eficiência. Eu sou Dinailson e estaremos juntos durante todo o decorrer do curso. E vamos entrar fundo no curso na maneira de obter os melhores resultados na fermentação alcoólica. O curso será dividido em 5 módulos. No primeiro módulo, as leveduras, principais características da levedura. No segundo módulo, o efeito da contaminação de bactérias no processo de fermentação. No terceiro módulo, a importância da matéria-prima para a fermentação, no caso específico, as características principais do mosto. No quarto módulo, trataremos sobre como conduzir a fermentação da melhor forma para termos os melhores rendimentos. E no quinto e último módulo, como calcular o rendimento da fermentação para justificar investimentos, custos e uso de insumos. Nessa primeira aula nós falaremos sobre as leveduras. Trataremos sobre as principais características da levedura e como aproveitar o melhor rendimento de cada uma delas. Não tem como falar sobre fermentação sem falar sobre quem faz a fermentação. No caso específico, as leveduras. E o que são leveduras, afinal? As leveduras pertencem à família dos fungos, assim como os bolores e os cogumelos. São consideradas organismos eucarióticos unicelulares. Eucarióticos porque possuem um núcleo definido através de uma membrana celular que protege o material genético. E é unicelular porque são formados por apenas uma célula e, devido a essa característica, elas crescem e se reproduzem rapidamente. São seres vivos invisíveis a olho nu e somente podem ser vistos com a ajuda de um microscópio. Estão presentes no solo, no ar, frutos e alimentos, por exemplo, no néctar das flores, na superfície das frutas frescas ou podres. Desde os tempos antigos já havia produção de bebidas e alimentos fermentados, como o vinho na Grécia Antiga. Louis Pasteur foi um cientista francês que em 1850 encontrou diferentes tipos de micro-organismos em vinhos. Através de seus diversos experimentos, conseguiu concluir que a fermentação alcoólica do suco de uva em vinho ocorria devido à presença de micro-organismos vivos, que produziam transformações químicas no ambiente em que estavam. Essas leveduras são usadas na indústria alimentícia há muito tempo. Começou com fermentação de pães, produção de vinhos. Na produção de cerveja, por exemplo, as leveduras são responsáveis pelos aromas, sabores e o teor de álcool na cerveja. Sendo que, no nosso caso específico, falaremos sobre as leveduras Saccharomyces cerevisiae, que é um dos tipos de leveduras que existem no ambiente. Saccharomyces cerevisiae, elas são usadas para fermentação e são as melhores em relação à transformação de açúcares em etanol. Em relação ao tamanho, são bem maiores que as bactérias existentes, geralmente variam de 5 a 10 microns. A espécie mais comum é a Saccharomyces cerevisiae, conhecida vulgarmente como levedura de padeiro ou da cerveja. Existem vários tipos de leveduras. Os mais comuns e de maior interesse são a Saccharomyces cerevisiae. Essa espécie de levedura é utilizada na panificação e cervejaria. Schizosaccharomyces pombe. Essa espécie é usada como modelo científico. Então, várias experiências são feitas utilizando esse micro-organismo. A Brettanomyces ou Deckera é formadora de esporos. O formato pode variar de oval a longas células em forma de salsicha. É uma levedura que produz ácido e, quando cultivada em meio rico em glicose, produz ácido acético. Essa Brettanomyces é importante para a indústria de cerveja e vinho, devido aos compostos sensoriais que produz. Ou seja, sempre que tiver uma contaminação por Deckera na fermentação alcoólica de cerveja ou vinho, vai estragar essa bebida. E a Candida albicans também é um causador de micoses e doença como a candidíase. Essa Candida albicans é a única levedura patogênica à espécie humana. E como é que as leveduras funcionam? As leveduras querem fazer álcool, é necessário fazer álcool. Na verdade, o que as leveduras querem é produção de energia. Energia na forma de ATP, também conhecido como trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Esse ATP nada mais é do que a moeda energética da levedura e de todo o ser vivo. Tudo o que acontece nas células é a base de ATP. A levedura, em princípio, ela precisa realizar reações bioquímicas para a produção de ATP. Dependendo da produção de ATP, ela vai ter um ciclo de vida maior
ou menor. Como todo qualquer ser vivo, a levedura ela usa parte dessa energia para se manter viva, mas também para a multiplicação. E essa multiplicação depende da quantidade de nutrientes do meio. Normalmente, a multiplicação das leveduras é feita por brotamento. Uma levedura dá origem a outra exatamente igual. Ocorre a duplicação do material genético, forma-se um broto, esse broto se desenvolve, dando origem a uma nova levedura igual à célula-mãe. Com isso, é garantida a perpetuação da espécie. A célula filha tem a mesma característica da célula-mãe. Mas também pode ocorrer uma esporulação. Diferente do primeiro que foi citado, ocorre a formação de esporos, que é uma estrutura diferente do broto. E o que acontece com esses esporos? Ocorre a formação de ascos, que são as estruturas para a multiplicação da levedura. Diferente do primeiro, esses ascos não garantem e não têm a mesma característica genética da célula-mãe. Dessa forma, as células formadas serão características diferentes. No caso da fermentação alcoólica, o que nós precisamos que ocorra é a multiplicação da levedura por brotamento, porque nós queremos que as leveduras que vão sendo formadas tenham a mesma característica das leveduras que deram origem a ela, de tal forma para garantir a mesma característica da fermentação. E em relação às formas de reprodução, falamos sobre o brotamento e a esporulação, e ainda temos a fissão binária. As células mães se alongam, seus núcleos se dividem e duas células iguais são produzidas. Então vamos relembrar. As leveduras são micro-organismos, seres vivos capazes de produzir transformações químicas e transformar o açúcar da cana, por exemplo, em álcool, ocorrendo assim a fermentação alcoólica. Chegamos ao final dessa aula. Aqui você aprendeu sobre os conceitos, a origem e a importância da levedura para a indústria, produção de alimentos, bebidas e até mesmo combustível. Continue estudando. Nos vemos na aula 2.